Sânscrito, a matriz sonora da sabedoria ancestral e seu legado imortal. Sânscrito, a chave mestra da sabedoria antiga, viva em sua mente, mesmo que você não saiba ainda. Pisar no território do sânscrito é como ser admitido em um santuário erguido antes que a memória pudesse registrar, um lugar onde o ar mesmo parece carregar os sussurros de eras de profunda reflexão, de filosofia e de uma arte que buscava o eterno. Esta língua, cujo nome, Sastam, ressoa com a ideia de algo esmeradamente preparado, purificado ao extremo, consagrado ou levado à perfeição, é muito mais que um mero código de comunicação. Ela se desvela como um umbral para a visão de mundo de uma das civilizações mais vetustas e influentes que já caminharam sobre a Terra. Suas raízes, mergulhadas na névoa de um passado que se estende por mais de 3 milênios e meio, tecem-se com a epopeia dos povos indo-arianos e com o desabrochar da cultura védica nas planícies generosas do subcontinente indiano. Os primeiros sopros dessa linguagem ancestral ecoam nos Vedas, um corpo ciclópico de hinos, preces, fórmulas rituais e especulações cosmológicas que formam a pedra de fundação da tradição hindu. Tente por um momento dimensionar a grandeza de um conhecimento transmitido de boca a ouvido, de mestre a discípulo, através de incontáveis gerações, com uma fidelidade fonética e uma precisão métrica que desafiam nossa compreensão moderna, tão dependente da letra impressa. Essa tradição oral, um verdadeiro prodígio da memória e da acuidade auditiva, foi o canal sagrado que guardou, por séculos incontáveis, a integridade de textos como o Rig Veda, o mais antigo e reverenciado deles, muito antes que a escrita se popularizasse como ferramenta para fixar tais saberes. A complexa tapeçaria sonora do sânscrito védico, com seus acentos tonais que alteravam o significado e as intrincadas regras de Sandhi, as metamorfoses fonéticas que ocorrem no encontro das palavras, era considerada não um mero preciosismo, mas um componente vital para a potência dos mantras e a eficácia dos rituais. Acreditava-se, com fervor, que a pronúncia exata, o Sabdazuddhi, era mais que uma questão de clareza, era um meio de afinar a consciência individual com as harmonias do cosmos, de convocar as energias divinas e de sustentar a ordem universal, o Ta. Essa profunda veneração pela palavra enunciada, por sua musicalidade e por seu poder intrínseco, não apenas moldou as práticas religiosas, mas também impulsionou as primeiras e surpreendentemente sofisticadas investigações sobre a natureza da linguagem na Índia Antiga, culminando em sistemas gramaticais de uma profundidade analítica que só encontrariam paralelo no Ocidente muitos séculos depois. A transição do sânscrito védico para o sânscrito clássico, um processo gradual que se cristalizou com a obra monumental de Pini, o Adi, por volta do século IV a.C., inaugurou uma nova era de padronização e refinamento. Pini, com seus cerca de 4.000 sutras, ou aforismos de uma concisão quase telegráfica, não apenas descreveu a língua de seu tempo mas de certa forma prescreveu, estabelecendo um padrão de pureza e correção que influenciaria toda a produção literária, filosófica e científica subsequente na Índia por séculos. A riqueza do sânscrito, no entanto, transcende sua antiguidade ou seu papel religioso. Ela reside também na sua capacidade de expressar nuances de pensamento e emoção com uma precisão e elegância raramente igualadas. Seu vasto léxico, a flexibilidade de sua sintaxe e a complexidade de suas formações nominais e verbais permitiram a criação de uma literatura que abrange desde os épicos monumentais, como o Mahabharata e o Ramayana, até a poesia lírica mais delicada, o drama, os tratados filosóficos e as obras científicas sobre matemática, astronomia e medicina. O sânscrito, portanto, não é uma relíquia empoeirada do passado, mas uma chave viva que continua a destravar tesouros de conhecimento e a inspirar uma profunda admiração pela capacidade humana de articular o mundo e o transcendente através da linguagem. Sua influência permeia não apenas as línguas modernas da Índia, mas também, de forma mais sutil, muitas outras línguas da família indo-europeia, revelando conexões ancestrais que nos unem através do tempo e do espaço, um testemunho silencioso da jornada compartilhada da humanidade em busca de significado e expressão. A jornada para compreender o sânscrito é em si uma forma de meditação, um exercício de disciplina mental que expande nossos horizontes e nos conecta com uma tradição intelectual e espiritual de profundidade incomensurável, um legado que continua a desafiar, inspirar e enriquecer a todos que se aventuram a explorá-lo. A precisão com que os antigos sábios e gramáticos indianos analisaram a fonética, a morfologia e a sintaxe do sânscrito antecipou em muitos séculos os desenvolvimentos da linguística moderna, demonstrando uma capacidade de abstração e sistematização que ainda hoje causa espanto. Pensemos, por exemplo, no conceito de Dhanvani, som, ressonância, que na estética literária sânscrita, especialmente na teoria de Anandavardhana no século IX d.C., transcende o mero significado literal para alcançar a sugestão, a emoção evocada, o não dito que ressoa na alma do leitor ou ouvinte. Essa sofisticação na compreensão da linguagem como um veículo de múltiplos níveis de significado é um dos legados mais preciosos do sânscrito.
A própria estrutura da língua, com seu sistema de casos para substantivos e adjetivos, suas complexas conjugações verbais que indicam tempo, modo, voz e pessoa com grande detalhe, e sua capacidade de formar palavras compostas, sansas, de extraordinária extensão e densidade semântica, reflete uma mente que busca a ordem, a clareza e a profundidade na expressão do pensamento. Essa busca pela perfeição linguística não era um mero exercício acadêmico, mas estava intrinsecamente ligada à crença no poder da palavra, no VC, a deusa da fala, como uma força criativa fundamental no universo. Dominar o sânscrito era, portanto, dominar uma ferramenta capaz de desvendar os mistérios da existência e de comunicar as verdades mais elevadas. A presença de Pini e sua criação máxima, o Adi, assinalam um ponto de não retorno na história do sânscrito, pavimentando a via do Védico para o clássico e instituindo um modelo de exatidão e graça que se faria ouvir por incontáveis gerações. Esse compêndio gramatical, com seus aforismos de uma concentração e interligação que desafiam a descrição fácil, não é uma simples listagem de preceitos, é em verdade um algoritmo linguístico de uma fineza que causa assombro, apto a gerar e a validar virtualmente todas as formas corretas da língua sânscrita. A faísca da genialidade de Pini reside em sua maneira quase algébrica de tratar a linguagem, valendo-se de meta-regras, de uma sequência precisa de operações e de uma terminologia técnica singular para construir um sistema que se mostra ao mesmo tempo completo em sua abrangência e notavelmente enxuto em sua apresentação. O efeito dessa codificação foi tão profundo que o sânscrito clássico, a língua que Pini tão luminosamente organizou, tornou-se o idioma universal da erudição, da literatura, da filosofia, da ciência e da governança por uma imensa área do subcontinente indiano, e sua influência alcançou paragens muito distantes. Foi nesse sânscrito lapidado e normatizado que vicejaram os grandes poemas épicos da Índia, narrativas que vão além do simples entretenimento para se tornarem verdadeiros guardiões da sabedoria cultural e ética de toda uma civilização. O Mahabharata, uma obra de proporções gigantescas atribuída ao sábio Vyasa, sonda as profundezas da alma humana, investigando temas perenes como o Dharma, o dever, a justiça, a lei moral, os dolorosos conflitos de família, as devastações da guerra e a busca incansável pelo sentido último da vida, contendo em seu vasto seio a Bhagavad Gita, um diálogo filosófico de uma força e atualidade espirituais que não cessam de comover e guiar milhões. De forma complementar, o Ramayana, cuja criação é tradicionalmente associada a Valmiki, narra a odisseia do príncipe Rama, sua exemplar esposa Sita e sua luta memorável contra as forças da escuridão personificadas pelo demônio Ravana, fixando modelos de conduta ideal, de lealdade a toda prova e de integridade moral que informaram o imaginário coletivo por séculos sem fim. Tais épicos não são meras fábulas de um tempo antigo, são superfícies refletoras nas quais a Índia e por conseguinte a própria humanidade observam seus dilemas éticos e suas mais altas aspirações. Para além da magnitude épica, o sânscrito clássico foi o solo fértil de uma tradição literária de um refinamento excepcional, conhecida como Kóvia, poesia, e Naka, drama. Poetas do calibre de Klitsa, frequentemente saudado como Shakespeare da Índia, levaram a arte da palavra píncaros de beleza e expressividade que raramente foram igualados. Sua criação Megata, O Mensageiro de Nuvens, é um poema lírico de uma suavidade e uma melancolia que tocam o íntimo, enquanto seu drama Fishnakuntalam, O Reconhecimento de Akuntal, arrebatou leitores e plateias por sua complexidade psicológica e sua perfeição estrutural, chegando a fascinar personalidades eminentes do Ocidente, como o poeta alemão Goethe. A literatura sânscrita, com sua elaborada teoria dos rasas, os sabores ou sentimentos estéticos, vasculhou todo o leque da vivência humana, desde o amor romântico, gra, e o heroísmo, vra, até o patético, karua, e o cômico, sia. Tudo isso é moldurado por sofisticadas convenções métricas e estilísticas que revelam um profundo conhecimento da psicologia da fruição estética. A influência do sânscrito, todavia, não se circunscreveu às belas artes ou à esfera puramente religiosa. Ela se infiltrou com vigor nos campos do saber científico e filosófico. Tratados basilares sobre matemática, gaita, como os de autoria de Hyalya e Brahmagupta, que apresentaram ou aprimoraram conceitos revolucionários como o zero, o sistema de numeração posicional decimal e os fundamentos da trigonometria, foram escritos em sânscrito. A astronomia, geotia e a astrologia também lograram um elevado nível de desenvolvimento, com observações dos astros e cálculos intrincados minuciosamente consignados nesta língua de precisão. A medicina tradicional da Índia, o Ayurveda, tem seus textos fundadores, como o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita, integralmente em sânscrito, descrevendo com impressionante detalhe diagnósticos, terapias, técnicas cirúrgicas, incluindo métodos pioneiros de rinoplastia, e princípios holísticos para uma existência longa, sadia e harmoniosa. No vasto panorama da filosofia, as 6 escolas ortodoxas do hinduísmo, Niya, lógica,
Vaiyika, atomismo, Sikya, dualismo, Yoga, disciplina da mente, MMS, exegese védica, e Veda, culminância dos Vedas, geraram um corpo colossal de literatura especulativa e analítica em sânscrito, travando debates de um rigor lógico e uma profundidade analítica admiráveis sobre questões de epistemologia, metafísica, ética e soteriologia. Os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, um texto breve mas de uma densidade filosófica extraordinária, que sistematiza a filosofia e a prática do yoga, permanece como uma fonte de orientação indispensável para milhões de praticantes em todo o planeta. A pujança do sânscrito como língua de cultura e conhecimento também serviu de motor para sua difusão para além dos limites geográficos da Índia. Com a propagação do budismo e do hinduísmo, o sânscrito peregrinou até o Sudeste Asiático, deixando traços indeléveis nas línguas e culturas de áreas que hoje correspondem à Tailândia, Camboja, Laos, Mianmar, Malásia e Indonésia, onde inscrições em sânscrito, empréstimos vocabulares e assimilação de modelos literários e religiosos comprovam seu enorme prestígio. No Tibete, uma imensa quantidade de textos budistas Mahayana foi cuidadosamente vertida do sânscrito, salvaguardando para o futuro obras que, em muitos casos, se extraviaram em sua língua original na Índia devido a percalços históricos. Mesmo as línguas dravídicas do sul da Índia, pertencentes a uma família linguística distinta, assimilaram um volume considerável de vocábulos sânscritos, mormente no léxico erudito, religioso e filosófico, enriquecendo sua própria capacidade de expressão. As línguas indo-arianas atuais, como o hindi, o bengali, o marathi, o gujarati, o punjabi e tantas outras, são herdeiras diretas de formas mais antigas do sânscrito, tendo atravessado os estágios intermediários dos prácritos, línguas faladas populares, e dos apabranchas, formas degeneradas ou evoluídas. E seguem buscando no sânscrito uma fonte vital para a criação de neologismos e termos técnicos, de modo similar ao papel desempenhado pelo latim e pelo grego nas línguas europeias. Esse legado multifacetado e perene atesta de forma inequívoca que o sânscrito foi muito mais que uma língua litúrgica restrita a templos e ritos. Foi a verdadeira argamassa cultural e intelectual de uma civilização complexa e pulsante, um instrumento de extraordinária maleabilidade e força expressiva que deu forma ao pensamento, à arte e à ciência de milhões de seres humanos ao longo de milênios, e cujas vibrações ainda se fazem sentir com intensidade no mundo de hoje. A precisão inerente ao sânscrito e sua aptidão para verbalizar conceitos abstratos com nitidez e profundidade foram determinantes para o desenvolvimento de sistemas filosóficos de grande envergadura, como o Advaita Vedanta de Akarkriya, que investiga a natureza não dual da realidade com uma finura argumentativa que se apoia intrinsecamente nas nuances e potencialidades da língua. A própria arquitetura do sânscrito, com sua notável capacidade de formar palavras compostas, sansas, que podem ser extraordinariamente extensas e carregadas de significado, faculta uma concisão e uma exatidão ideais para a articulação de conceitos filosóficos intrincados e para a fixação mnemônica de textos longos. A despeito de sua influência esmagadora e do renome inabalável que ostentou por séculos como o idioma da erudição, da liturgia e da mais alta cultura, o sânscrito, na sua função de língua de intercâmbio diário entre as faixas mais largas da população, principiou um declínio gradual, porém constante, a contar dos derradeiros séculos do primeiro milênio da era cristã. O vicejar e a crescente aceitação dos prácritos, as línguas do povo que evoluíram naturalmente de formas mais antigas do sânscrito, e mais tarde, das línguas apabrancha, que funcionaram como elo para o despontar das modernas línguas indo-arianas, paulatinamente confinaram o sânscrito a círculos mais seletos e especializados. Ele se tornou, de forma crescente, o tesouro dos brahmanes, dos panditas, os sábios e eruditos, dos ambientes cortesãos e da elite culta, enquanto o homem comum se comunicava nas formas linguísticas mais vibrantes, mutáveis e próximas de seu tempo e de sua região. As profundas mudanças políticas e sociais que varreram o subcontinente indiano, entre elas as sucessivas invasões e a fixação de dinastias de origem não indiana, também tiveram um papel de peso nesse longo processo de encolhimento. O persa, a título de exemplo, alcançou notável destaque como língua administrativa e de cultura durante a era do Sultanato de Delhi e do Império Mughal, e posteriormente, o inglês, com a instauração do poder colonial britânico, assumiu uma posição de comando na educação, na máquina estatal e no debate intelectual. Não obstante, é de suma importância entender que o sânscrito jamais conheceu uma morte completa ou um olvido total. Ele sobreviveu com uma tenacidade admirável como a língua sagrada da liturgia hindu, dos complexos e elaborados rituais védicos, e como meio preferido para a elaboração de comentários filosóficos, tratados de teologia e obras de saber tradicional. As FAOs, as escolas de ensino tradicional disseminadas por toda a Índia, atuaram como verdadeiras fortalezas na salvaguarda do estudo do sânscrito, passando adiante o conhecimento da gramática de Pini, da vasta e opulenta literatura clássica e dos textos sagrados de uma geração a outra, mantendo assim acesa a chama de uma tradição que atravessou milênios.
Um momento decisivo na trajetória do sânscrito deu-se a partir do ocaso do século XVIII, com o desembarque de estudiosos europeus na Índia e o consequente redescobrimento desta língua pelo mundo ocidental. Figuras pioneiras e de grande visão, como Sir William Jones, um magistrado e filólogo britânico que atuava em Calcutá, ao se entregar com paixão ao estudo do sânscrito, ficou profundamente tocado pelas notáveis e inegáveis afinidades estruturais e de vocabulário que esta língua exibia em relação ao grego e ao latim, as línguas clássicas da Europa. Sua famosa locução, feita em 1786, na qual aventava a hipótese de uma origem comum para essas línguas, lançou os alicerces para o desenvolvimento da linguística comparada e histórica e para a identificação da imensa família linguística indo-europeia, que se espraia desde a Índia até os limites ocidentais da Europa. Tal descoberta teve um efeito transformador na compreensão das migrações dos povos, das conexões culturais entre nações aparentemente díspares e da evolução das línguas em escala planetária. O encanto ocidental pelo sânscrito deu um impulso a um intenso e frutífero esforço de tradução de seus textos mais significativos para diversas línguas europeias, desvendando para o mundo a profundidade, a originalidade e a sofisticação da filosofia, da literatura, da ciência e da espiritualidade indianas. Pensadores de grande influência, como o filósofo alemão Arthur Schopenhauer e o ensaísta norte-americano Ralph Waldo Emerson, foram profundamente marcados pela sabedoria contida nas Upanishads, e o sânscrito passou a ser lecionado em importantes centros universitários da Europa e da América do Norte, firmando sua posição como uma língua clássica de relevância mundial, ombreando em prestígio com o grego e o latim. Nos séculos 20 e 21, temos presenciado um interesse renovado e com múltiplas facetas pelo sânscrito, tanto em seu solo pátrio, a Índia, quanto em uma escala internacional que se amplia cada vez mais. Na Índia, têm sido empreendidos esforços consideráveis, tanto por parte do governo quanto da sociedade civil, para fomentar o estudo e em alguns círculos mais ardorosos, até mesmo o uso oral do sânscrito, embora este último continue sendo um desafio de monta em um cenário de efervescente multilinguismo e de velozes mudanças sociais e tecnológicas. Entidades governamentais como a Rashtriya Sanskrit Sanstha, em conjunto com inúmeras universidades e organizações não governamentais, disponibilizam programas de estudo voltados ao sânscrito, e percebe-se um reconhecimento crescente de sua importância crucial para a apreensão da identidade cultural e do vasto patrimônio intelectual indianos. Em âmbito global, o sânscrito atrai um contingente cada vez maior de estudantes e aficionados por uma gama variada de motivos, o profundo fascínio pelas diversas e ricas escolas da filosofia indiana, com destaque para o Vedanta e o Yoga, cujos textos fundadores foram redigidos em sânscrito. A admiração sincera por sua arquitetura gramatical precisa, lógica e elegante, que muitos veem como um paradigma de perfeição linguística, o anseio por acessar os tesouros da literatura clássica indiana. Na sua forma original, sem as inevitáveis perdas e distorções que acompanham qualquer tradução, e a crescente popularidade mundial do yoga e da meditação, cujos mantras, jargões e conceitos basilares são predominantemente expressos em sânscrito. A diáspora indiana, presente em todos os continentes, também cumpre um papel essencial na preservação e divulgação da língua e da cultura sânscrita em diferentes cantos do globo. A revolução digital e as tecnologias da informação descortinaram sendas novas e promissoras para o aprendizado, a investigação e a propagação do sânscrito. Ferramentas online, como dicionários digitais, acervos textuais, fóruns de debate especializados e cursos à distância, tornaram o contato com esta língua ancestral mais simples, democrático e ao alcance de um público mais vasto do que nunca. A digitalização de manuscritos sânscritos, muitos dos quais se encontram em estado frágil, são exemplares únicos e estão dispersos por bibliotecas e coleções particulares ao redor do mundo, configura um esforço vital e urgente para assegurar a continuidade deste imenso corpo de saber para gerações futuras. O sânscrito, por conseguinte, ocupa um lugar singular e cativante no cenário linguístico e cultural de nossos dias. É uma língua de remota antiguidade que se mantém surpreendentemente pertinente e pulsante no mundo contemporâneo. Não é um simples objeto de curiosidade para eruditos ou uma peça de museu, é uma nascente viva de inspiração espiritual, filosófica, literária e cultural. Seu legado não se limita às páginas amarelecidas de livros vetustos, ele ecoa nos cânticos melodiosos dos templos, nas salas de aula de universidades de renome, nos estúdios de yoga de metrópoles cosmopolitas e nas mentes e corações daqueles que buscam sabedoria e autoconhecimento nas palavras atemporais dos antigos mestres.